Muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação participar desse momento histórico do Banco Central do Brasil, celebrando os seus 50 anos de existência. É uma história recente, porém, como vimos há pouco, rica em situações, em desafios, em superações. Eu quero iniciar a nossa fala neste momento agradecendo especialmente a presença dos ex-presidentes desta casa neste momento histórico do Banco Central do Brasil. Especial agradecimento ao presidente Hernani Galveias, presidente Carlos Langoni, presidente Fernando Millier, presidente Vadico Bucchi, presidente Gustavo Loyola, presidente Paulo César Ximenes, presidente Pércio Arida, presidente Gustavo Franco, presidente Armínio Fraga e presidente Henrique Meirelles. Eu queria aproveitar a oportunidade também para render uma homenagem àqueles ex-dirigentes que não mais se encontram conosco, mas que certamente muito fizeram pela construção e consolidação dessa instituição. Gostaria de prestar homenagem ao presidente Dênio Nogueira, ao presidente Rui Leme, ao presidente Paulo Lira, ao presidente Antônio Carlos Lengruber, ao presidente Francisco Gros. Queria também prestar homenagem àqueles presidentes que também colaboraram com a construção e consolidação dessa instituição, que não se fazem presentes no dia de hoje. Gostaria de cumprimentar o presidente Carlos Brandão, o presidente Afonso Celso Pastore, o presidente Fernão Bracher, o presidente Elmo Camões, o presidente Ibrahim Eres e o presidente Pedro Sampaio Malan. Gostaria também de render uma homenagem aos ex-dirigentes, ex-diretores dessa casa, que nos honram com uma presença expressiva neste importante dia. Não vou cumprimentar todos vocês, mas sintam-se cada um de vocês cumprimentados, e faço o meu cumprimento na pessoa do diretor Cláudio Mausch, com quem também tive a honra de trabalhar nos primeiros passos na carreira do Banco Central. Gostaria de cumprimentar os colegas de diretoria, Altamir Lopes, Aldo Mendes, Antero Meirelles, Luiz Edson Feltrin, obrigado pela apresentação, Feltrin, o diretor Luiz Pereira, o diretor Sidney Marques. Gostaria também de cumprimentar o secretário-geral, secretário executivo, doutor Geraldo Magelo, o chefe de gabinete, doutor Otávio Damaso, o nosso procurador-geral substituto, doutor Cristiano. Gostaria de cumprimentar também os representantes das entidades reguladas. Nós temos aqui os presidentes das instituições. Essa é uma celebração interna ao Banco Central, aqueles que construíram essa instituição, inclusive as entidades reguladas. Nós não convidamos aqui os bancos, mas convidamos os representantes do sistema financeiro, representantes das diversas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, supervisionadas pelo Banco Central, que ajudarem muito essa construção. Aproveito para cumprimentar a todos vocês, na pessoa do Dr. Luiz Carlos Trabuco, presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, na pessoa de quem cumprimento todos os demais dirigentes que aqui se encontram. Queria fazer um cumprimento especial aos funcionários desta casa, da ativa, os aposentados,
funcionários da carreira, das várias carreiras, a carreira de especialista, a carreira de procurador, os contratados, os colaboradores e todos que estão presentes neste auditório, assim como aqueles que nos acompanham por meio da TV Banco Central. Cada um de nós, no seu momento, na sua área de atuação e de sua forma, enfrentando os desafios próprios de cada época, muitas vezes com inúmeras restrições de toda a natureza, mas sempre com a visão de construir um Banco Central melhor para os cidadãos, melhor para o nosso país. Eu, como funcionário de carreira, tenho um sentimento especial neste momento. Muito me honra estar à frente da instituição na celebração de seus 50 anos. Muito avançamos nesse período, não é? Como funcionário de carreira, nas diversas posições que eu ocupei antes de ocupar a presidência, e tenho muito orgulho de ter contribuído nesse processo. Essa é uma instituição de excelência, como nos educava o diretor Feltrin há pouco, não é uma instituição com um corpo funcional qualificado e comprometido, uma instituição que preza pelo planejamento e pela organização, preza pela qualidade e eficiência, que é sim focada em resultados e que tem um zelo especial pelo bem público, pelos recursos públicos, pelas nossas missões. É uma instituição certamente determinada em prover o melhor do nosso serviço para a sociedade. Penso que o Banco Central é tudo isso, porque cada um dos servidores, os funcionários, e eu chamo aqui também os ex-dirigentes, os ex-presidentes, os ex-diretores, como funcionários dessa casa, enquanto aqui estiveram, eram funcionários do Banco Central, né? E penso que o Banco Central é hoje tudo isso, porque todos os funcionários que por aqui passaram têm consciência plena do papel e da importância do Banco Central para o Brasil, para a sociedade brasileira. Essa importância, obviamente, está associada às nossas missões constitucionais. Essas missões são grandiosas. Não penso que ninguém que passa por essa casa, que trabalha aqui na ativa, possa ficar indiferente às responsabilidades que temos aqui. Preservar o poder de compra da moeda e assegurar a estabilidade do sistema financeiro nacional são pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país, inclusive, certamente, do nosso país. E o nosso trabalho está presente no cotidiano da sociedade brasileira, no dia a dia de cada cidadão, de cada empresa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os mais de 5.500 municípios deste país, mesmo nos rincões mais distantes, a presença do Banco Central na qualidade de autoridade monetária, de regulador e supervisor do sistema, de provedor do meio circulante, de monitorando as transações, trabalhando para que tenhamos segurança no sistema financeiro, que tenhamos também estabilidade monetária para a sociedade conseguir realizar suas ambições, seus sonhos. O cidadão realizando uma transação comercial com uma nota do real, com um cheque, um cartão, ou fazendo uma transferência interbancária, realizando um saque, um depósito ou uma operação de crédito, terá sempre na retaguarda um Banco Central vigilante, atento aos desenvolvimentos para assegurar a estabilidade sistêmica do país, para assegurar a estabilidade monetária. Essa é a realidade com que lidamos, ex-presidentes, atual diretoria colegiada, ex-dirigentes, funcionários da ativa e aposentados. É com essa realidade que construímos, com um trabalho árduo e a dedicação de todos nós, ao longo das últimas 5 décadas, superando todos os desafios que se apresentaram para construir uma instituição como é hoje o Banco Central do Brasil.
no rol de desafios, começou pela própria formação do Banco Central. Nos brindou o presidente Hernani Galvez, o presidente Gustavo Franco também num artigo neste final de semana, um pouco da história, a importante história dessa instituição. Quer dizer, como dizia o presidente Galvez, talvez tivéssemos que celebrar hoje o 70º ano da autoridade monetária, somando os 50 anos do Banco Central aos 20 anos da SUMOC, que já, como bem falou, o presidente operava com algumas funções de Banco Central e de autoridade monetária. Mas o primeiro desafio que se colocou foi justamente conceber uma instituição nova, definir suas missões e suas atribuições, organizá-la, construir uma sede, como vimos aqui na apresentação de Feltrin, mas principalmente formar ao longo dessas 5 décadas uma cultura própria do Banco Central. Nós estamos aqui entre a comunidade de bancos centrais e seus regulados, justamente para celebrar essa construção que começou lá atrás com a organização, com a constituição do Banco Central em 1965. Muitos desses desafios no início e dessas realizações, com certeza, estão na lembrança e nos registros do presidente Hernani Galvez. Na sua gestão, inclusive, montamos aqui o Museu de Valores, que hoje é uma referência numismática no Brasil e no exterior. Quer dizer, nas décadas de 60 e início dos 70, muito se fez para construir, organizar essa nova instituição. Uma vez criado o Banco Central, agora o desafio seria consolidar a nova instituição, o Banco Central do Brasil. O cenário econômico global à época, já estamos falando de meados dos anos 70, início dos anos 80, passamos, e vários dos senhores estiveram à frente com responsabilidades na área econômico-financeira, mas passamos de um período de encantamento, de milagre econômico, lá de 68 a 74, para um período mais duro, da segunda metade dos anos 70 e início dos anos 80, né, do milagre, digamos, a escassez total de divisas, entre outras coisas. Né? Então, mesmo diante dessas adversidades, demos passos importantes, tanto na área macroeconômica, mas principalmente na institucionalização do nosso Banco Central. Foi nessa época que, como vimos, desenvolvemos o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o famoso SELIC, bem como também o famoso Sistema de Informações do Banco Central, o SISBACEN, que revolucionou a forma como o Banco Central se relacionava com seus regulados, com as entidades monitoradas. Isso mostra um traço característico da nossa cultura, que é uma preocupação contínua, constante, com a inovação, com a tecnologia da informação, com a informática lá atrás, não é? Com a sistematização dos procedimentos, dos processos de trabalho dentro dessa instituição. Posso afirmar, e vários dos senhores e senhoras são testemunhas, nós sempre procuramos estar à frente na questão tecnológica, e isso foi fundamental também, porque o mercado também anda rápido, e o mercado brasileiro, sobretudo, diante da nossa história de alta inflação do passado, investiu muito no processamento de operações, e o Banco Central procurou sempre estar à frente ou junto com o sistema para conseguir se desincumbir de suas missões. Naquela época também da consolidação, no final dos anos 70, início dos 80, houve a criação do Departamento da Dívida Pública, certo? O embrião de todo o aparato relacionado à operacionalização da política monetária. Essa é mais uma realização importante daquele período, bem como o início da apuração da taxa Selic. Criamos o sistema e aí veio a taxa Selic, hoje tão conhecida de todos os brasileiros. Por fim, naquele período de consolidação, também fizemos um progresso importante na criação do plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, o COSIF. Porque o Banco Central, na sua peculiaridade, além de autoridade monetária e de regulador e supervisor do sistema financeiro, também é o definidor de padrão contábil para o regulado. Então, nós temos praticamente 3 pilares aqui de atuação junto ao sistema. Essas e outras inúmeras realizações foram fundamentais para consolidar o Banco Central como uma instituição de excelência no âmbito da administração pública,
conduzida ao longo dos mandatos dos presidentes da época, Carlos Langoni, Fernando Millier e Vadir Kubuc, aqui presentes. Na década dos anos 90, o Banco Central já era uma instituição consolidada e madura. Mas o grande desafio era estabilizar a nossa economia. O processo de estabilização teve várias faces, não é? A questão fiscal, a reestruturação da dívida dos estados, o fechamento dos pequenos bancos centrais, como se referia o ex-presidente Gustavo Franco no recente artigo, não é? Teve uma série de iniciativas além da implantação do novo regime monetário, que fez, entre outras coisas, a troca da moeda, a troca de todo o numerário brasileiro num período curto de 45 dias. Né? Houve em 1994, e o Banco Central foi protagonista nesse processo de operacionalização do novo regime macroeconômico. Não foi um mero ato. Como eu disse, na cultura do Banco Central está enraizada a ideia do planejamento, a ideia da organização. Né? Foi um conjunto de iniciativas, ações e políticas. Não foi realizado em um único mês, foi um processo longo, realizado em distintas etapas, que perdurou por algumas gestões. O Banco Central foi protagonista nesse processo, o real implementado com sucesso, a troca da moeda em 45 dias. Ou seja, há mais de 20 anos podemos dizer que o Brasil tem uma moeda estável. A estabilidade monetária representou profunda transformação da economia brasileira à época. O período de adaptação a essa nova realidade demandou ações contundentes do Banco Central para assegurar também a estabilidade financeira, com o fim do imposto inflacionário, enfim, com a redução de uma fonte ilusória, mas real, de receita para o sistema, que era a própria inflação. Né? Esse período, para assegurar a estabilidade financeira do país, o Banco Central, junto com as autoridades econômicas e financeiras da época, lançaram o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER. Ainda no âmbito do sistema financeiro, não poderia deixar de destacar também o Programa de Estímulo à Redução do Estado na Atividade Bancária, o PROES, e principalmente a introdução, como bem disse já Feltrin, das primeiras regulações de Basileia no ordenamento normativo do sistema financeiro nacional. Foram importantes passos. Não vou falar de todas as dificuldades que enfrentamos no período e ainda enfrentamos, mas foi um passo definitivo para equacionar o problema macro, mas também a questão da estabilidade do sistema financeiro nacional. Não poderia também deixar de lembrar, e Vossas Excelências, certamente os dirigentes, diretores, se recordam que até 94 nós tínhamos os mensageiros que levavam os boletos das instituições financeiras no DEBAB no Rio de Janeiro para a execução dos leilões. Em 94 nós tornamos esse processo automático e, enfim, deixamos aí uma prática menos eficiente para trás. Ou seja, a década de 90, com todos os desafios no campo macroeconômico, foi um período também de importantes realizações para o Banco Central, para a construção dessa que já era uma instituição, como falei há pouco, consolidada naquele período, mas que precisou dar passos adicionais na direção de formar esta instituição que temos hoje no país. Eu ressalto aqui os presidentes presentes que à época conduziram esse processo: presidente Paulo César Ximenes, presidente Pércio Arida, presidente Gustavo Loyola e presidente Gustavo Franco. Não estou fazendo menção aos dirigentes, aos demais dirigentes que estão aqui presentes, várias gerações de diretores que construíram todo esse processo juntamente com os presidentes aqui presentes, mas certamente gostaria de ter a oportunidade de falar com cada um de vocês nesta data especial. O desafio do final dos anos 90 e do novo século era consolidar a estabilidade monetária e criar condições para o desenvolvimento do sistema financeiro nacional.
Nesse contexto, a adoção do regime de metas para a inflação representa um marco. É um sistema simples, transparente e de fácil aferição. Com ele ficou explicitado o objetivo de política monetária, resumido a um número, a um intervalo, de fácil compreensão para toda a sociedade. Nesse período foram implementadas também importantes contribuições para o desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Criamos, como vimos, o sistema de pagamentos brasileiro, moderno e eficiente. O SPB impôs uma nova dinâmica no âmbito do sistema financeiro, ampliando significativamente o número de transações em tempo real e conferindo maior segurança e transparência a seus participantes. Criamos também o Sistema de Informações de Crédito, o SCR, importante instrumento de fiscalização, mas que constitui ferramenta essencial para também o desenvolvimento do próprio mercado de crédito com mais segurança. Essa combinação de estabilidade macroeconômica de um lado e um sistema financeiro sólido contribuiu para o processo de inclusão financeira e o desenvolvimento do mercado de crédito de forma sustentável, como temos visto nos últimos anos. Mas contribuiu também para enfrentarmos a maior crise financeira dos últimos 70 anos e nos saímos bem. Essa crise, que de certa forma ainda não terminou, impôs novos desafios, principalmente no âmbito do sistema financeiro. Diante desse novo contexto, o Banco Central criou o Comitê de Estabilidade Financeira, o COMEF, que tem uma liturgia muito semelhante ao do Copom, ao Comitê de Política Monetária. Permite uma intensa reflexão sobre potenciais riscos à estabilidade do nosso sistema financeiro, sob diferentes óticas: regulatória, econômica, financeira, contábil e mercadológica. É um exercício abrangente que leva em consideração o cenário econômico e financeiro internacional, suas implicações para o nosso sistema. Por isso, o COMEF contribui de forma decisiva para a formulação de políticas e ações do Banco Central no campo da regulação e da supervisão. Adotamos também o arcabouço de regras prudenciais internacionais, o Acordo de Basileia III. Esse acordo, como mencionava Feltrin, nós tivemos a oportunidade já na gestão do presidente Meirelles de participar, tá certo, das discussões internacionais que levaram à confecção desse acordo, que busca aprender as lições da grande crise financeira global. Necessidade de ter mais capital, com mais qualidade, necessidade de cuidar dos riscos de liquidez, que foram bastante presentes na origem, na gênese dessa última crise, cuidar também de outras questões vinculadas com alavancagem de instituições, com o processo de resolução bancária, especialmente entre fronteiras. Então, também aqui adotamos esse novo arcabouço no ordenamento normativo e regulatório do sistema financeiro, já neste século. Assim como toda a história recente, porém rica, do Banco Central, os últimos 15 anos foram repletos de desafios e realizações, os quais foram superados sob a condução dos presidentes Armínio Fraga, do presidente Henrique Meirelles e da atual diretoria colegiada, da qual faço parte. Enfim, os últimos 50 anos foram repletos de desafios, mas com o trabalho árduo e dedicação de todos, soubemos superar esses desafios e construir um Banco Central do Brasil, uma instituição de excelência respeitada nacional e internacionalmente. Brevemente, olhando para frente, eu gostaria de dizer que, na visão da atual administração, nós temos alguns desafios. Eu sublinho 2. O primeiro é consolidar esse processo de inclusão financeira no país. Tivemos o aprofundamento dos mercados, especialmente no mercado de crédito. Precisamos continuar avançando nessa direção. E aqui, obviamente, o Banco Central tem um papel importante na regulação, na supervisão, e também, creio que um pilar que vimos desenvolvendo nos últimos anos, o pilar da educação financeira. Acho que é um pilar que precisa ser consolidado, aprofundado. Estamos fazendo um trabalho grande com outras instituições, CVM, enfim, SUSEP e outras, mas certamente FEBRABAN e outras entidades de classe
para cada vez mais aprofundar, de modo a consolidar os avanços, especialmente dos novos participantes do mercado. Então, esse é um desafio de curto prazo e já estamos trabalhando nele. Agora, um outro desafio, talvez mais estrutural, e que diz respeito a um desafio colocado para todos os reguladores e supervisores, parte da discussão que travamos nos fóruns internacionais, é justamente essa interseção do sistema financeiro com as novas tecnologias. Cada vez mais, a distinção entre um agente financeiro, um participante do sistema financeiro e um não participante se torna menos nítida essa diferenciação, né? Cada vez mais temos novos atores entrando em áreas como o sistema de pagamentos, inclusive, em alguns casos, extensão de crédito, né? Esse é um desafio para todos os reguladores, certamente para nós. O ano passado, na nossa reunião anual, chamada aqui de Semana da Cultura, eu, junto com a diretoria, lançamos esse desafio. Por quê? Porque é um desafio que toca várias áreas do Banco Central, né? Não como regular essa nova indústria, essa interseção, que não só praticamente derruba as barreiras entre instituições financeiras e não financeiras, e também as barreiras nacionais, as fronteiras nacionais entre as jurisdições, são cada vez menos nítidas. Então, nós precisamos estar preparados, precisamos ter um corpo funcional preparado para lidar com essas novas tecnologias, para acompanhar o processo de regulação. Já estamos fazendo isso, há uma nova lei de meios de arranjos de pagamento e entidades provedoras de arranjo de pagamento, já estamos nesse processo, ainda arranhando a superfície, né? Mas esse é um processo que vai dominar aí os próximos anos, certamente é algo que nós precisamos nos preparar. A ideia dessa nossa celebração hoje era justamente trazer os servidores, os funcionários, começando pelos ex-dirigentes, pelos ex-diretores dessa casa, os servidores aposentados e os nossos colegas da ativa que aqui nos acompanham nas regionais. Ou seja, é uma efeméride, é uma data marcante, 5 décadas não é muito tempo, mas certamente para nós é bastante tempo. Conseguimos enfrentar vários desafios e creio que superamos esses desafios, construindo um Banco Central hoje que é capaz de se desincumbir de suas missões melhor do que sempre, ou seja, sempre avançando e procurando construir uma instituição ainda mais forte no contexto do país. Eu gostaria agora de agradecer a todos e convidá-los para assistir um vídeo rápido, 6 minutos. É um vídeo mais institucional, numa linguagem mais direta para o cidadão, onde dá uma ideia, né, de quais são as missões do Banco Central e como o Banco Central afeta a vida do cidadão. É um vídeo que vai estar disponível a partir de hoje, depois dessa van premiere, aos cidadãos no nosso canal oficial do YouTube. Meu muito obrigado a todos, mais uma vez.